Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos em física, vamos continuar a estudar o conceito de dinâmica. Mas agora, vamos estudar um pouquinho das forças que agem sobre os corpos ao nosso redor, inclusive sobre nós mesmos. Antes de estudar essas forças, precisamos lembrar de alguns conceitos importantes. Por exemplo, o conceito de força. O que é força, afinal? Nós já estudamos que força é o resultado da interação entre dois corpos, ou seja, sempre que dois corpos interagirem no universo, sejam eles quais forem, haverá uma força entre eles. E essa força é capaz de provocar modificações na condição de movimento desses corpos. Outra coisa importante a se lembrar é que existem dois tipos de interações. As interações de contato, que são aquelas que só ocorrem quando há contato direto entre os corpos, como atrito, uma colisão, e também há as forças que agem à distância, ou seja, aquelas que agem mesmo quando não há nenhum tipo de contato entre os corpos, como por exemplo a força da gravidade e a interação magnética, que faz com que um ímã seja capaz de puxar um prego, por exemplo, sem que haja contato direto entre eles. Outra coisa importante a se lembrar é o fato de que força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui módulo, direção e sentido, ao contrário das grandezas escalares, que para serem representadas só necessitam de um número e de uma unidade de medida. Tendo lembrado desses conceitos importantes, vamos ao assunto da aula de hoje. Nessa aula, vamos estudar 5 forças diferentes: peso, normal, força de tração, ou como chamaremos muitas vezes, tensão, força de atrito e força elástica. A força-peso é o resultado da ação da gravidade da Terra ou de qualquer corpo supermassivo, como por exemplo a Lua, sobre os corpos que estão em sua superfície ou muito próximas a ele. Nós sabemos que todos os objetos que estão próximos à superfície da Terra são puxados em direção a ela, como resultado da força da gravidade. Isso aconteceria também na superfície da Lua, porém com uma intensidade menor. A essa força damos o nome de força-peso. Podemos tomar como exemplo um objeto muito simples, um livro. O livro também é atraído em direção à Terra. Quando deixado sobre uma mesa ou sobre qualquer superfície plana, esta deve suportar seu peso, que é direcionado sempre na vertical. Para calcular o peso de um objeto, devemos multiplicar sua massa em quilogramas pela aceleração da gravidade local. A unidade de medida do Sistema Internacional utilizada para medir força é o Newton. Outra unidade muito utilizada é o quilograma-força, que significa o peso de uma massa de 1 kg submetida à aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outro tipo de força que frequentemente age sobre os corpos ao nosso redor é a força normal. A força normal é a força de contato que há entre duas superfícies que se encostam, de maneira que uma comprime a outra. Utilizando ainda o exemplo do livro, percebemos que sobre ele age a força peso, atraindo em direção à Terra, e também a força normal, que é a reação que a superfície plana exerce sobre o livro, mantendo-o em equilíbrio, sempre em repouso em cima dessa superfície. A força normal sempre irá agir quando há contato entre duas superfícies. A força-peso de dois livros é muito maior do que a força-peso de um só. Ou seja, a força que a superfície deve exercer para suportar o peso dos dois acaba sendo maior. Dessa forma, a força normal que a superfície exerce nos livros é maior do que no caso de um livro só. A força de tração, ou frequentemente chamada de tensão, é a força que aparece quando puxamos algo, como por exemplo uma corda. Essa força sempre tem o sentido de esticar o corpo. Podemos observá-la frequentemente em objetos pendurados, como por exemplo um quadro, que é pendurado por barbantes ou por fios. A tensão que age em cada um dos fios suporta o peso do objeto, que é direcionado nesse caso para baixo. Desse modo, a tensão é direcionada para cima. Sempre que tivermos uma corda, um barbante ou uma corrente, por exemplo, exercendo uma força sobre um objeto, sendo para segurá-lo ou para puxá-lo, haverá uma força de tensão. Outra força muito importante e muito comum em nosso cotidiano é a força de atrito. A força de atrito é a força que tende a impedir o movimento relativo entre duas superfícies. Sempre que encostamos duas superfícies planas, haverá uma força normal entre elas. Se tentarmos movimentar uma em relação à outra, haverá uma força de atrito impedindo que esse movimento aconteça. Caso o movimento aconteça, a força de atrito ainda estará agindo, de forma a dificultar o movimento.
Quando colocamos livros sobre uma superfície inclinada, a força que impede que eles deslizem e acabem por cair no chão é a força de atrito. Nesse caso, além da força peso e da força normal, ainda haverá a força de atrito agindo sobre os objetos. Para calcular a força de atrito, basta multiplicar a força normal entre as duas superfícies pelo coeficiente de atrito entre elas. Quanto mais intensa for a força normal, ou seja, quanto mais comprimida estiver uma superfície contra outra, maior será a força de atrito. Podemos também destacar dois tipos de atrito: o atrito estático, que é aquele que age enquanto os objetos ainda estão em repouso, ou seja, eles impedem que o movimento aconteça, e o atrito dinâmico, que é aquele que vai agir enquanto o movimento estiver ocorrendo, dificultando o movimento entre as duas superfícies. É o que podemos ver na situação desse apagador, onde o atrito estático é vencido pela força-peso, porém, o atrito dinâmico continua a agir durante toda a sua trajetória. A quinta e última força que vamos estudar nessa aula é a força elástica. A força elástica é a força que aparece em virtude da deformação de um objeto, esteja ele sendo comprimido ou estendido. O melhor exemplo de objeto que podemos utilizar para representar a força elástica é uma mola. Essa força vai aparecer sempre que estendermos a mola ou a comprimirmos. Aqui vemos um exemplo muito simples da força elástica. Nesse caso, um objeto está pendurado por uma mola. É muito fácil ver que a mola está esticada, pelo fato de estar suportando todo o peso do objeto. Nesse caso, podemos destacar que o peso do objeto é vertical e aponta para baixo, enquanto que a força elástica, ou seja, a força que a mola exerce no objeto, que no caso aqui é um alicate, é direcionada para cima. Ambas têm o mesmo módulo, por isso o objeto permanece em equilíbrio. O módulo da força elástica depende de duas grandezas, uma representada pela letra K e outra representada pela letra X. O K significa a constante elástica da mola, ou seja, o quão rígida essa mola é. Quanto mais rígida for a mola, mais força ela exercerá ao ser comprimida ou esticada. A grandeza representada pela letra X é a elongação da mola, ou a compressão. Isso significa que a força depende do quanto a esticamos a partir da sua posição inicial, a posição de equilíbrio. O x também pode representar o quanto comprimimos a mola. É importante destacar que, para todas as forças, a unidade do sistema internacional utilizada para medi-las é o Newton. Bom, pessoal, para a aula de hoje, os conceitos foram esses. Na próxima aula, vamos aprender como somar forças fazendo soma de vetores. Bons estudos e até a próxima!